Bom, outra propriedade que nós vimos foi a propriedade da imantação, né? Então, nós podemos, por exemplo, tornar um material, né, que é feito de ferro ou metal, e esse material ele pode ganhar as propriedades de um ímã, como vocês podem observar aqui, ó. Eu tenho aqui dois pregos que estão próximos de um ímã. O primeiro prego acabou ganhando a propriedade de um ímã. E o que esse prego faz? Esse prego acaba atraindo outro prego e outros pregos se fossem colocados próximos ali a esse campo magnético, tá? Então, esse prego ganhou a propriedade de um ímã. Só que será que todas as substâncias que existem na natureza que estão propícias a ficarem imantadas, será que é fácil imantar essas substâncias? Será que eu consigo transformar essas substâncias em ímãs artificiais tão facilmente assim? Então, vamos lá entender mais ou menos o que acontece. Ó, existem substâncias que é muito mais fácil você conseguir imantar, que são conhecidas de substâncias, deixa eu marcar aqui, ferromagnéticas, né? E essas substâncias são ferro, níquel, cobalto e certas ligas metálicas como aço. É mais fácil você conseguir imantar essas substâncias, tá? Então, você consegue dar a elas características mais facilmente de um ímã, tá? Já tem substâncias que são conhecidas como substâncias paramagnéticas. São aquelas em que seus ímãs elementares não são facilmente orientados. Ele até se imanta, tá? Esse material ganha até propriedades de ímã, mas são fracamente atraídos pelos ímãs. Como, por exemplo, que eu vou marcar aqui para vocês, o alumínio, o magnésio, o cromo e a platina e o ar. Essas substâncias aqui, que eu acabei de falar para vocês, são conhecidas como substâncias que não são facilmente imantadas, ou seja, elas não ganham propriedades tão fácil de um ímã assim. Elas são conhecidas como substâncias o quê? Paramagnéticas. Já aquelas que viram ímãs facilmente, elas são conhecidas como substâncias, deixa eu ver se eu marco aqui, ferromagnéticas, tá? Agora também tem aquelas substâncias que são substâncias diamagnéticas, são aquelas repelidas pelo ímã que o criou, ou seja, você tem um ímã ali, o ímã transformou aquela substância um pequeno ímã, só que em vez dela ficar atraída por aquele ímã, ela simplesmente se afasta daquele ímã. Então, que substâncias são essas? O bismuto, o cobre, o ouro, a prata, o chumbo e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode tirar essa propriedade magnética de alguma substância? A gente pode aquecer, como é dito aqui, ó, nós podemos aquecer, tá? Colocando esse ímã em altas temperaturas, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma agitação e os componentes lá daquele material vão ficar desorientados, né? Fazendo perder as propriedades magnéticas, tá? Então, a gente consegue sim transformar um material que era um material que estava imantado, tirar essas propriedades magnéticas dele ou um próprio ímã. Uma outra situação é você criar um choque mecânico. Se você criar um choque mecânico, martelando ou batendo naquele ímã ou naquele material que estava imantado, ele perde as propriedades de um ímã, tá bom?